Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre um tema da educação em direitos humanos, ou para os direitos humanos. E para isso nós convidamos a Maria Aparecida Vieira de Mello, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em educação, e é também professora no mestrado em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda, professora Maria Aparecida. Muito obrigada, gratidão. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre a visão dos direitos humanos, né? E também do que trata a educação em direitos humanos. Quando eu penso a visão dos direitos humanos, é que ainda a gente vê na sociedade algumas visões arcaicas, medíocres, que né, o tipo de direitos humanos, é defensor de bandido, acha que é uma coisa muito específica e não conhece a amplitude. E aí também como é que as pautas envolvidas na questão da educação em direitos humanos. Pois é, professor, perfeitamente. Nós precisamos entender, né, o que é os direitos humanos para podermos desmistificar certas visões pragmáticas e, sobretudo, reconstruir a nossa compreensão em torno dos direitos humanos, né? Os direitos humanos, eles estão na pauta a partir do processo da redemocratização do Brasil, sobretudo nos anos 80, pós-ditadura militar, onde nós tivemos aí 21 anos de grande barbárie, onde os seres humanos, eles eram exterminados, ocultados, violados e violentados, e que, infelizmente, eles não eram respeitados em sua condição humana. Então, os direitos humanos, eles estão no rol da amplitude dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos econômicos, dos direitos sociais e culturais. E nesta perspectiva, a gente tem que entender a filigrama de cada direito. O que é direito civil? O que é um direito social? O que é um direito econômico, político, para que a gente possa, de fato, desmistificar essa visão alienada que direitos humanos é direito para bandidos. Dentro da complexidade dos direitos, nós temos, sim, o direito penal, que é aquele que vai promover a defesa do sujeito, seja o criminoso ou a vítima, porque nós, em nossa condição humana, somos dignos da defesa. E um crime que é cometido pelo ser humano, o crime não define e não elide a essência humana do ser humano. Então, nós precisamos entender que o direito tem que estar a favor da dignidade da vida de todo e qualquer ser humano. Certo. Professora, como falar, né, dos direitos humanos nesse contexto brasileiro agora, que são um contexto complexo, mas eu vou pegar a parte do extremismo, né? A gente vê extremismo, principalmente de extrema-direita, que surgiu no mundo, mas no Brasil muito forte nos últimos anos, aqui tomando até o governo, né? Como tratar a questão dos direitos humanos nesse contexto de extremismo, também de polarização, né? Pois é, professor, uma excelente pergunta para nós refletirmos e chegarmos à conclusão de que a sociedade brasileira, lastimavelmente, ainda não evoluiu significativamente, né? O ranço da escravidão, ele está espraiado nas práticas dominantes. E o que nós temos aí, nesta perspectiva extremista e de extrema-direita, é a dominação.
né? A cultura da dominação, a cultura da violação e a cultura da subalternização. Então, nós, inclusive, usamos o nome de Deus para nos posicionarmos como sujeitos dominadores de uma sociedade, que foi exatamente o que aconteceu no governo passado, quando o ex-presidente foi ungido por um pastor evangélico. Então, como descortinar o processo de alienação, onde boa parte da sociedade ainda não comunga da perspectiva da emancipação e da libertação dos seres humanos. Então, viabilizar essa prática extremista e de extrema-direita é se posicionar em prol da dominação de uma pequena minoria em detrimento de uma grande maioria. A elite, ela é pequena se comparada com a sociedade que ocupa o rol da desigualdade social. E nós tivemos, inclusive, depoimentos dos nossos representantes políticos que a lei serve para a pequena minoria, certo? Então, reforça ainda mais esse discurso dominador, quando, na verdade, sendo a minoria a que usufrui das benesses dos direitos humanos, quem precisa da lei é a pequena minoria, sobretudo as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade social, para que sejam assistidas enquanto promotoras da dignidade da vida, e não da usurpação do direito de ser do ser humano. Então, entender essa complexidade toda, professor, nós precisamos viabilizar práticas educativas que possam descortinar a alienação das pessoas. Nós ainda temos um quantitativo de pessoas em nossa sociedade brasileira que vivem alienadas a um status quo. E qual que é o status quo? O status da desigualdade, da reprodução da desigualdade social, que é o pêndulo que promove a acepção entre ricos e pobres, né? Então, quando um governo ele defende que a lei seja para defender a pequena minoria, já há um grande equívoco nessa compreensão. Porque quem precisa do respaldo da lei é quem tem os seus direitos violados, seus direitos negados, seus direitos subtraídos. E quem tem esses direitos subtraídos, evidentemente, é a classe trabalhadora, né? São os coletivos sociais, são os grupos minoritários, como os grupos que são grupos vulneráveis, mas que não são minoritários. É importante a gente fazer essa distinção. Os grupos vulneráveis não são grupos minoritários, são grupos coletivos sociais que são superiores quantitativamente à elite brasileira. Certo. E você toca nessa questão da formação, né? E a gente fica pensando aqui a importância dessa formação para os professores, né? E aí as práticas educativas e a importância dessa formação dos professores em direitos humanos, né? Se pensa assim, a educação de uma forma muito técnica, né? E essa parte mais fundamental é a parte humana. Como é que você vê isso? Pois é, professor, já dizia Leontiev e Vygotsky, nós não somos humanos, nós nos tornamos humanos, né? E diante da barbárie, da negação do outro, da anulação, da ocultação, que é oriundo da raiz
do colonialismo, né, do nosso território brasileiro, a gente precisa se ocupar em promover o processo formativo para a educação em direitos humanos, porque o mote direitos humanos, ele é muito complexo. Quando nós falamos em direitos humanos, não está apenas no rol da área jurídica, efetivamente, mas, sobretudo, nas práticas sociais que constituem a nossa sociedade brasileira. E aí nós, enquanto professores, precisamos ter sensibilidade para tratarmos das desigualdades sociais que estão postas no cenário educativo, né? As pessoas, os estudantes que constituem o escopo do ambiente escolar, elas são sujeitas de direitos, mas que muitas vezes esses direitos, eles são desconhecidos. Então, nós, enquanto professores, precisamos nos apropriar do que é os direitos humanos, como exercitar a prática pedagógica em prol dos direitos humanos, para poder fomentarmos a consciência dos nossos estudantes, para que eles se posicionem enquanto sujeitos de direitos, e não simplesmente mais um num contexto escolar. Entender essa premissa, professor, nos necessita, nos requer que a gente compreenda o acervo legal que está posto na Constituição Federal de 88, principalmente, né, partindo aí do recorte da redemocratização do Brasil, quais são os nossos direitos, todos eles estão postos, né, na Constituição Federal como direito à saúde. Aí eu vou dar nomes, né, professor, para a gente entender. Direitos humanos, que direitos é esse? Vamos lá, né, usar as nomenclaturas corretas. Direito à educação, direito à saúde, direito à segurança alimentar, direito à moradia, direito à segurança, direito à cultura, direito ao lazer, direito ao esporte, né? São estes direitos que nós precisamos trabalhar em sala de aula para que os sujeitos possam exercer a sua cidadania em seus territórios, porque, sendo territórios urbanos ou rurais, nós, sujeitos de direitos, precisamos acionar os dispositivos legais dos direitos que nos respaldam, né? Então, as pessoas que residem no campo, elas têm direito à educação pública, laica, gratuita e, sobretudo, de qualidade. Elas têm direito à saúde oferecida de qualidade através do SUS. Ela tem o direito de ir e vir, né? Ela tem direito à sua liberdade de transitar nos territórios, de se deslocar de um lugar para outro. Então, são estes direitos que muitas vezes nós os temos negados, sobretudo pela figura autoritária, né, que se estabelece quando o não é dito, o não é dado, né? Então, quando nós vamos a um posto de saúde e não tem médico, e que não tem enfermeira, que não tem ninguém para nos auxiliar, para nos assistir, o nosso direito à saúde está sendo negado. Então, qual é o conhecimento que eu devo ter para levar para os meus estudantes, né, para construir junto com os estudantes que nós devemos reivindicar pelos direitos que são legais e que estão em nossa Constituição e que muitas vezes a gente não usufrui porque a gente desconhece, e nós, enquanto educadores, precisamos conhecer
os direitos humanos para, assim, juntamente com os nossos estudantes, a sua cidadania ativa. Certo, vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos a conversar com a professora Maria Aparecida Vieira de Mello, doutora em Educação, professora da Federal do Rio Grande do Norte e também do mestrado de Direitos Humanos da UFPE. Voltamos já já. Estamos de volta conversando sobre educação em direitos humanos, para os direitos humanos, a professora Maria Aparecida Vieira de Mello, da Federal do Rio Grande do Norte, e também professora do mestrado em direitos humanos da UFPE, o PPG-DH, e eu queria que ela retomasse ou trouxesse elementos novos também na questão da importância da educação dos direitos humanos nesse nosso contexto, né? Muito bem, professor. Nós percebemos que na contemporaneidade muitos direitos eles estão sendo violados, estão sendo negados, subalternizados. Daí a importância da educação em direitos humanos, né? Desvelar quais são esses direitos e como que nós podemos estar viabilizando o pleno exercício da cidadania ativa dos seres humanos. Daí a importância da formação. Como nós estávamos mencionando, a formação de professores, ela é crucial, porque o ambiente escolar, ele é um espaço privilegiado, professor, para que a gente possa desmistificar determinadas visões equivocadas em torno dos direitos humanos e, sobretudo, compreender a essência e a crucialidade da praxis dos direitos humanos na nossa sociedade. As crianças e adolescentes, elas têm muito, né? Elas têm muito os seus direitos violados. E como que nós, enquanto educadores, podemos estar fazendo a mediação, né, delas compreenderem que estão tendo o seu direito violado, que estão tendo o seu direito negado, para que assim elas se posicionem enquanto sujeitos de direitos, né? Daí nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem uma gama de direitos, mas também tem os deveres lá postos para que as crianças e os adolescentes fiquem atentos. E quando as crianças e os adolescentes tiverem seus direitos violados e negados, nós possamos acionar o Conselho Tutelar para que possa fazer a mediação desse direito. E uma outra questão importante, que é a presença da criança em sala de aula, e aí nós precisamos entender quais são as motivações que permeiam a evasão da criança, que faz com que a criança e o adolescente fique fora da escola, né? Diante das ausências em alto índice no ambiente escolar, é preciso que a gestão escolar acione o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar chegue até a casa do estudante para entender aquela realidade que ali está posta e compreender quais são as violações que estão viabilizando a não ida da criança e do adolescente à escola, né? Outra questão importante também, que nós precisamos estar dando ênfase, é o processo educativo por meio da rede, por meio da prática intersetorial. Nós precisamos, enquanto instituição educacional, estar trabalhando em coletivo, por meio da intersetorialidade, com as pastas, né, da assistência social, com a pasta da saúde, com a pasta da segurança, do esporte, da cultura, do lazer, porque somente por meio dessa intersetorialidade a gente pode desenvolver práticas pedagógicas que favoreçam para que todos os sujeitos adentrem ao exercício de sua cidadania ativa e que possa desfrutar de todos os direitos
que estão postos na Constituição Federal. Certo. Professora, a ligação dessa questão dos direitos humanos com a educação crítica, que são termos bem já interessantes e bastante trabalhados na educação, né? Educação crítica, educação libertadora, temos Paulo Freire, tem tantos outros, e também até hoje a questão também da educação emocional, né? Tem se visto muito como isso é importante, às vezes não adianta só saber algo e não ter condições corpo mentais, né? Não, isso não é praticado, não é colocado na existência, na mente, nas emoções humanas. Como é que você vê a ligação desses temas contemporâneos importantes da educação e o tema dos direitos humanos, né? Temáticas caríssimas, né, professor? Porque a juventude hoje em dia é uma juventude altamente potente, né? Mas uma juventude adoecida. E quando eu falo juventude, a sociedade brasileira como um todo, né? Como que essa sociedade na contemporaneidade anda afetada socioemocionalmente e mentalmente, né? Nós precisamos entender que a praxis da pedagogia crítica, libertadora e emancipatória, ela deve lidir com a cultura do silêncio, com a cultura da negação, com a cultura da violação, com a cultura da anulação. E essa cultura que ela é arraigada e tem seus ranços postos com o processo da escravidão, a gente vê o quanto que hoje, mediante a geração Z, né, o pragmatismo e o imediatismo das práticas através do clique geram pessoas frustradas, pessoas ansiosas e pessoas que acabam recorrendo a medicações, né? E a cultura farmacêutica, ela está aí, digamos, em um dos seus melhores momentos, porque as pessoas hoje vivem sobre as drogas para dormir, drogas para acordar, drogas para viver de um modo geral. Então, como nós podemos praticar uma educação que possa promover, professor, a plenitude, a integralidade do sujeito, os sentimentos mais básicos, inalienáveis e fundamental para que o sujeito possa se perceber, possa se sentir enquanto ser e não enquanto objeto da história, né? É importante todos os seres humanos se colocarem na sociedade como protagonistas. À medida que o professor ensina, evidentemente ele aprende. À medida que o estudante aprende, evidentemente ele ensina. E nessa relação mútua, neste processo dialógico, as pessoas vão se emancipando, vão se transformando, vão se libertando. E a palavra, professor, ela tem essa grande finalidade, né? Então, promover a essência dos direitos humanos, onde integraliza o sujeito em sua condição plena, de um sujeito digno, de um sujeito com pleno desenvolvimento humano, ela transcende ações cognitivas, ações físicas, ações emocionais, ações sociais, que é a essência do sujeito, né? Então, no chão da escola, nós precisamos praticar a educação socioemocional, que é exatamente como lidar com as emoções, como lidar com a raiva, como lidar com a frustração, como lidar com a angústia, como lidar com essas emoções que podem desencadear em nosso corpo um adoecimento físico, né? Quando nós não trabalhamos bem as nossas emoções, elas de algum modo irão repercutir em nossa cotidianeidade. E como que ela se repercute? Através de sintomas, né? Suor frio nas mãos, mãos geladas,
corpos trêmulos, e nós, enquanto educadores, nós precisamos, por meio da prática da educação popular, viabilizar práticas pedagógicas integrativas e, sobretudo, decolonizadoras, para que as pessoas não tenham medo de ser o que elas são. E que elas saiam também da condição do não lugar, do não sujeito, que historicamente a história tende a favorecer. Sobretudo, professor, na representação que está posta no currículo. Como que o currículo das nossas escolas são vivenciados? Será que a gente só se ocupa apenas dos conteúdos programáticos e não damos conta da crueza da existência? Então, nós precisamos nos preocupar também e nos ocupar com a realidade dos sujeitos, chamar as pessoas para o diálogo, para a conversa, para o contato, o tato, né, que é necessário, até porque as relações interpessoais, elas estão estremecidas, porque diante da geração do clique, diante das redes sociais, diante de um mundo paralelo, a realidade concreta, ela é subjacida, né? Ela é subalternizada, ela é negada. Então, como que nós podemos estar fixados na realidade e promover uma educação que favoreça para o pleno desenvolvimento humano e, sobretudo, para o exercício da nossa cidadania ativa, uma prática pedagógica crítica e consciente de que nós somos sujeitos para ser mais, parafraseando aí o nosso educador, patrono da educação, Paulo Freire. Muito bom, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo, do nosso programa, né? Podem o telespectador procurar também a professora nas redes, a pesquisa dela, o nosso programa também tem na rede social o Instagram, né? Programa Realidades, da TVU, Direitos Humanos e Cidadania, e agradecemos muito a presença da professora Maria Aparecida Vieira de Mello, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também professora do mestrado em Direitos Humanos da UFPE, o PPGDH. Obrigado, professora, e a todos, e até a próxima. Obrigada.